Imagina que você quer fazer um agrado na festa de aniversário do seu filho e se veste de palhaço pra animar a galera. O que você não sabia é que a fantasia que você veste na verdade está sendo assombrada por um demônio que logo começa a te possuir. E o pior de tudo, ela não sai do seu corpo de jeito nenhum. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Clown, mais um filme de palhaço que continua a nossa saga aqui no canal depois que eu resumi e derrotei Circus Kane, Palhaços Infernais, It a Coisa, Drive-Thru e muitos outros parentes de profissão, sendo que você pode assistir todos esses vídeos maravilhosos ao clicar no card que tá aparecendo no canto da tela nesse exato momento. Se inscreve no canal para ver mais vídeos assim no futuro e o mais importante, devora esse like. Calma, você já vai entender o porquê que eu falei isso. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando nós conhecemos Maggie, a mãe de Jack, que a proposta tá fazendo aniversário. Como qualquer pessoa completamente biruta da cabeça, ele escolhe um tema bem peculiar: palhaços. Não. O problema é que o palhaço contratado para animar a festinha de Jack desmarca na última hora, o que vai deixar o filho dela chorando as pitangas. Meg então liga pro marido, nesse caso Kent, um corretor imobiliário que tá tentando vender uma casa sinistra depois que o antigo dono bateu as bolas. Ao receber a notícia que o palhaço não vai aparecer na festa do filho, o cara diz que vai improvisar, já que ele convenientemente encontra uma fantasia de palhaço no porão dessa mesma casa. Burramente ele veste a fantasia e parte pra festa, fazendo Jack se sentir o garoto leite com pera mais feliz do mundo. No entanto, algo sinistro acontece, já que Kent acaba cochilando no sofá com a roupa e ao acordar não consegue tirar a parada nem ferrando. Cara, eu já vou falar todos os pontos onde esse Zé Ruela errou. Primeiro, ele roubou a fantasia de um cliente, o que nos Estados Unidos é crime passível de cadeia. Segundo, era nítido que a roupa era bem antiga e poderia estar infestada de mofo e insetos microscópicos que poderiam levar a pessoa à loucura tamanha a coceira que eles conseguem causar. Terceiro, Kent poderia facilmente ter contornado a situação ao passar numa loja de fantasias e comprado uma, o que ele acaba fazendo no decorrer do filme para desvendar o mistério daquela mandinga. Dessa forma ele não estaria infringindo nenhuma lei e também não correria o risco de tomar umas injeções no rabicó guloso. Dane-se porque o cara tá atrasado pro trampo e acaba indo participar de uma reforma em outra casa que Kent tá colocando pra venda. É óbvio que os peões iriam tirar um barato com a cara dele, o que deixa Kent decidido a arrancar a fantasia de qualquer forma. Ele então pega um estilete pra cortar a manga da roupa, mas o objeto não fura 1 milímetro da fantasia e o idiota ainda acaba se cortando. Muito bom. Kent apela e tenta arrebentar a gola da fantasia com uma serra elétrica, porém a lâmina quebra como se ela tivesse sido usada pra cortar uma pedra. É aí que o cara fica desesperado e pede ajuda da mulher, que zomba da situação. Apesar disso, Meg tenta arrancar o nariz de palhaço com uma pinça cirúrgica, o que ela até consegue, com muito esforço e choração do marido, que fica bastante machucado no processo. O problema é que o nariz cai no chão e é comido por Shadow, o doguinho da família. Como se a coisa não pudesse piorar, Kent começa a desenvolver uma compulsão alimentar, devorando tudo que ele vê pela frente. Não bastando isso, o cara acorda bagaçado e com uma tosse do cão. Quando ele chega no escritório, percebe que não tá em condição nenhuma de trabalhar, sendo que a única preocupação dele é descobrir de onde cacetas veio aquela roupa. Ele vai até uma loja de fantasias e pede que a atendente mostre o catálogo de roupas de palhaço, sendo que Kent consegue identificar o nome da pessoa que catalogou aquela mandinga, nesse caso um ramelão chamado Herbert Carlson. O corretor liga pra ele desesperado, que atende, dizendo que haja o que houver, Kent jamais deve tocar naquela fantasia. Tarde demais, porque o danado diz que já tá vestindo a mandinga há 2 dias. Os dois então marcam de se encontrar, sendo que Herbert dá um chazinho pra Kent se acalmar e preparar o coração dele, já que as notícias não são nada boas. Você que se lascou. Herbert dá uma lição de história pro cara e revela que a origem da palavra palhaço, ou clown em inglês, na verdade deriva da expressão cloyne, um demônio antigo da Islândia. Segundo a lenda, as pessoas dos vilarejos levavam crianças até as montanhas onde os cloynes viviam para servirem de baby beef para eles. Em troca, os demônios garantiam que a terra ficasse protegida de desastres naturais e outras pragas. O problema é que aquela roupa de palhaço não é uma fantasia, e sim a própria pele e cabelo de um dos demônios, que ao entrar em contato com o humano, vai iniciar um processo de possessão. Herbert também revela que o único jeito de impedir a transformação é através da decapitação, o que é exatamente o que vai acontecer agora, pois Kent percebe que o chazinho estava batizado com
sonífero e logo ele cai no sono. Ao acordar, Kent se vê amarrado numa mesa e com o pescoço bem pertinho de um cutelo que Herbert planejava usar para dar um fatality no cara. Só que quando o imbecil vai deferir o golpe, a força demoníaca dentro de Kent se manifesta e ele consegue cortar as cordas e imobilizar Herbert. Agora eu me pergunto, será que esse lazarento aí tem algum problema psicológico? Eu digo isso porque Herbert poderia ter cortado o pescoço de Kent assim que ele tivesse desmaiado por causa do chá. Por que raiz ele precisou amarrar o cara na mesa e esperar que ele acordasse para se despedir? Dane-se, porque Kent amarra Herbert e o coloca dentro do carro. O cara vai pra casa e pede ajuda da esposa, que tava muito preocupada com o sumiço repentino do marido. Porém, Kent é encurralado pelo sogro e pelo cunhado, que começam a importuná-lo e perguntar por que raiz ele tá agindo daquela forma. Como em qualquer relacionamento familiar sadio, o cunhado tenta arrancar a peruca dele na marra, o fazendo usar a força do capiroto pra se defender, o que significa quebrar o braço do parente de uma forma não muito legal. Ok, a gente viu que Meg conseguiu tirar o nariz de palhaço com bastante esforço, correto? Sendo assim, Kent poderia ter tentado usar algum material que tivesse o mesmo efeito na roupa, como laser de carbono óptico, que é bastante usado em tratamentos cirúrgicos nos States. Essa tecnologia permite cortar tecido muscular de leve e média espessura, o que talvez funcionasse no caso da roupa, já que, como eu disse anteriormente, é a pele do tinhoso. Dane-se, porque Kent prefere levar Herbert pra polícia e denunciá-lo por tentativa de envio pro além. O problema é que o processo de transformação é acelerado no caminho, fazendo os dedos das mãos e dos pés de Kent basicamente virarem um cos pobre de Slenderman. Infelizmente, Herbert se solta e começa a sufocar Kent, que acaba batendo o carro. É aí que o nosso corretor fica pistola com o danado e ameaça comprar um bilhete pro além pra ele, que fala que a matança é o que o demônio quer pra se fortalecer. Ouvindo isso, Kent muda de ideia e foge, porém ele não vai muito longe, já que o corretor demoníaco vê algumas crianças dentro de um carro e começa a ficar com uma estranha fome. É aí que Herbert dá o último suspiro antes de desmaiar, revelando que o demônio Cloyne também fica mais forte ao comer a carne dos baby beefs humanos, sendo que esse é o exato motivo que Kent não consegue satisfazer a fome com alimento de gente normal. Kent faz de tudo para resistir ao baby beef juvenil e foge, até que ele encontra um acampamento no meio da floresta. Ele acaba dando de cara com um moleque meio cheinho e pede comida pro garoto. Só que, mano, a única coisa que o rapaz tem no bolso é um chocolate quebrado, que ele gentilmente entrega na mão de Kent. Cara, peraí, você vê um cara todo bagaçado no meio de uma floresta medonha e ainda se aproxima dele? O que eu quero dizer é que o garoto poderia ter arremessado o chocolate na direção dele, tomando o máximo de distância possível do capetinha, mas não, bora dar na boquinha do demônio. É aí que Kent tem um impulso e come o dedo do moleque, porém deixa o fofo escapar. Ai, mamãe! Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Ele então se tranca em uma de suas propriedades pra pensar no que fazer, só que ele não contava que o vizinho seria um moleque chato que fica tentando puxar assunto com Kent, o que o deixa com ainda mais fome. Dane-se, porque o cara coloca o garotinho pra correr e tenta se autofinalizar ao puxar o gatilho de uma pistola, o que não é suficiente pra bater o demônio dentro dele, já que Kent ressuscita em questão de segundos. Desesperado pra acabar com aquela palhaçada, a gente o vê deixando o livro que contava a maldição do Cloyne na própria casa, pra que a esposa entendesse o que ele tava passando. Depois disso, o cara compra 2 serras e tenta fazer picadinho dele mesmo. No entanto, Kent é cagão e não tem coragem de seguir adiante com aquele plano. Infelizmente, pro lado dele, a gente vê o garotinho curioso de antes entrando na casa só pra servir de marmita, já que uma das serras cai no chão e o finaliza na mesma hora. Como Kent não aguenta mais passar pela dieta restrita de calorias, ele se banqueteia com o presunto do garoto, o que só faz o demo ficar mais poderoso. Nessa mesma hora, a gente vê Meg chegando naquela casa, pois ela tava procurando o marido em todos os locais que ele representava como corretor imobiliário. Meg percebe que o marido tá lá dentro e bate na porta, porém ele pede que a mulher vaze de lá, o que obriga Meg a revelar que tá grávida de seu segundo filho, fazendo Kent vacilar e abrir a porta pra ela. A esposa fica assustada com a transformação em pleno andamento, mesmo assim demonstra que realmente gosta de homem feio, porque a esposa o leva pra casa. Kent explica a maldição de Cloyne e pede pra que ela o amarre até acharem uma cura, só que, mano, esse é o pior plano que eu já vi. Meg poderia ter feito a mesma coisa, só que em vez de prender o danado na mesma casa onde o filho poderia servir de baby beef, ela tinha que ter amarrado o Kent na casa onde ele tava antes, evitando assim colocar o pescocinho de Jack na reta. Dane-se, porque ela vai até a escola e pede pra que Jack não saia de lá, mesmo que o pai apareça pra pegá-lo. O mais bizarro é que o garotinho fica sozinho enquanto é atazanado pela gangue mirim da bulinagem. O líder da gangue é um garotinho Zé Ruela chamado Colton, sendo que ele fica xingando o pai do cara de palhaço afeminado, deixando o garotinho
garotinho triste a ponto dele desrespeitar as ordens da mãe e voltar pra casa. Cara, será que a mãe dele não previu essa possibilidade? Diante disso, ela deveria ter deixado o garoto dinâmico na casa da irmã, a esposa do cara que tinha tentado desperucar a Kate na noite anterior. Esquece isso porque Meg vai atrás de respostas e visita Herbert num hospital psiquiátrico. O cara tá com a boca costurada e não consegue falar. Contudo, ele escreve em um caderno pedindo que ela não confie em Kate. Meg então vai até a casa onde Kate tinha encontrado a roupa e acha uma filmagem sinistra, onde ela vê Herbert amarrado e tomado pelo demônio Cloyne. O irmão dele, que era o dono falecido daquela casa, tenta acalmá-lo, mas o parente já tá em um nível super hard de possessão e responde de forma feroz. Enquanto isso, vemos Jack tinindo pra virar a marmita, pois ele entra em casa e ouve o pai o chamando, só que a gente se toca que já é o demônio dominando o corpo do cara, na intenção que ele fosse solto e batesse o ranguinho da tarde. Quando Jack vai desamarrar o catiço, Kate toma conta do corpo novamente e pergunta o motivo do filho tá com cara de rabicó sujo. Jack então reclama que Colton tá fazendo da vida dele um inferno, o que é um ótimo motivo pro Cloyne dar uma passada na casa do garoto revoltado. Por falar nele, Colton fica às tardes sozinho jogando Fortnite com a galera online, e é aí que ele ouve Kate entrando na casa. O moleque poderia ter fugido de lá ao abrir a porta da sala, que provavelmente dava acesso pro jardim, mas não, o moleque acha que é o metelão e pega-o no tchaco pra se defender. Oh, não. Acho que não vai rolar, pois ele é pego e degustado por Kate sem muita dificuldade. Algumas horas se passam e vemos Meg chegando em casa. Ela obviamente fica possessa com o fato do filho desobedecê-la, mas não vai nem dar tempo pra instalar a chinela, já que o cachorro Shadow também fica possuído e ataca os dois. O pior só não acontece porque Herbert foge do hospital e passa o facão do Rambo na cabeça do capetinho de 4 patas, fazendo o catiço sair do corpo dele, que logo derrete igual bicarbonato de sódio. Nesse momento, Herbert explica que o demônio dentro de Kate tem que comer 5 integrantes do carrossel para sair daquele corpo e diz que Meg precisa ser forte e aceitar o fato de que o marido provavelmente vai ter o mesmo destino do doguinho. No entanto, a mulher não quer voltar pra vida de solteira e curtir barzinho onde toca Barões da Pisadinha, o que a faz questionar como é que Herbert se livrou do Cloyne. O cara reluta, porém acaba revelando a história toda. Herbert explica que era dono de uma loja de fantasias, sendo que certo dia ele recebeu a pele do Cloyne. Antes de vender, ele ficou bastante tentado a experimentar o vestidinho encapetado e acabou usando a fantasia para animar a ala infantil do hospital, onde o irmão dele, que era médico, tratava crianças em estado terminal. Quando Herbert percebeu que estava ficando possuído, ele pediu ajuda pro irmão, que não viu outro jeito a não ser pegar os pacientes mirins no bico do corvo e servi-los de bandeja pro capeta, que depois de devorar 5 kids, liberou o corpo de Herbert. A partir daí, os irmãos tentaram destruir a roupa de várias formas, até mesmo a colocando dentro de ácido, porém nada resolveu o problema, já que a fantasia parece ser indestrutível. Herbert diz que não considerou jogar a parada no mar ou enterrá-la, já que alguém poderia encontrar a fantasia, o que na minha opinião também não faz sentido nenhum. Cara, se eles tivessem enterrado a parada atrás da casa do irmão de Herbert, a possibilidade de alguém demolir a propriedade era quase zero, portanto não encontrariam a fantasia de jeito nenhum. Se vocês repararem bem, Kent só encontrou a pele do Cloyne porque o dono falecido deixou a parada no cabideiro junto com as outras roupas. Isso sim permite que pessoas desavisadas a encontrem. Mas que idiota. Eles também poderiam ter colocado a parada dentro de um baú, o enchido de pedras e afundado a roupa, sendo que eu duvido muito que a maré fosse capaz de arrastar a mandinga pra praia. Além disso, a dupla dinâmica também poderia ter entregado a fantasia pra igreja, que tem um dos melhores sistemas de segurança do mundo e poderia garantir que ninguém usasse a fantasia novamente. Dane-se, porque Meg e Herbert vão até a casa de Colton e vê a carcaça do Baby Beef devorada. Eles então deduzem que Kate tá indo atrás das outras 3 crianças e convenientemente vemos a dupla chegando em um parque de diversões da cidade, onde toda a galera do carrossel se reúne. Infelizmente, Kent já tá lá, sendo que ele devora o juvenil na piscina de bolinhas e vai pra cima de outro no labirinto, que só não vai de base porque o irmão mais velho dele distrai o palhaço, permitindo assim que o caçula corra de volta pros braços de mamãe. Infelizmente, o moleque mais velho não tem a mesma sorte, já que ele é devorado pelo Cloyne. Já era. Cara, se vocês analisarem bem, o palhaço não tem a habilidade de super velocidade ou teletransporte, portanto, ele tem que andar ou correr pra alcançar suas vítimas. Sendo assim, esse moleque mais velho poderia ter feito o caminho de volta do labirinto e fugido em segurança, mas não, bora ficar ali parado só pra servir de canapé. Nós então vemos Meg chegando no local e pedindo pra Herbert não finalizar a Kate, porém o danado é pior que o Capitão Nascimento e tenta descer o facão no palhaço, o que não dá muito certo pro lado dele, já que Herbert é nocauteado. Kate fica
cansado da baixa quantidade de proteína no mercado e exige que Meg leve a última criança até a casa onde eles se conheceram no passado. Caso contrário, Chloe irá devorar Jack, o próprio filho deles. Felizmente, Jack tá na casa do avô, onde o danado deveria ter continuado, mas não, porque Meg liga pro pai sair com o filho e pede para que ele leve o neto pra longe de lá. Isso dá uma ótima ideia pro avô cuidar do neto na casa de Meg. Eu não estou suportando mais. Cara, isso não faz sentido. Meg poderia ter inventado uma história pro pai dizendo que Kent iria sequestrar o filho. Isso com sorte manteria a cabeça do vovô em ordem, e assim ele poderia ter levado o garoto pra uma delegacia ou coisa parecida. Ele também poderia ter usado o dinheiro da poupança pra comprar uns dólares e ir pra Disney, onde Jack com certeza não pensaria no pai. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até 20 dólares de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Esquece essa parada, porque vemos Meg olhando a molecada do parque desesperada pra encontrar os pais. E aí, como a inocente garotinha pergunta se Meg pode levá-la pra casa, já que ela acha que a mulher é gente boa. Isso é demais! Ok, isso também não faz o menor sentido, afinal a garotinha já deve ter uns 10 anos de idade, com certeza aprendeu a não pegar carona com estranhos. Esquece isso porque Meg não recusa carne fresca pra dar pro Chloe e leva a menina até a tal casa onde ela conheceu Kent no passado. Só que quando a menina chega no barraco, ela percebe que ali não é a casa dela e pede pra voltar pro carro. Porém Meg é cirúrgica e tranca a porta, deixando a garotinha do lado de fora e prontinha pra ser devorada. Infelizmente o Chloe não aparece pra fazer a ceia e Meg se arrepende em seguida, abrindo a porta pra garota entrar. Sabe o que eu acho mais bizarro? A garotinha ficou chorando pra entrar no carro, mas quando ela tem essa chance, a menina simplesmente dá uma bronca em Meg e sai correndo. Por quê? Por quê? Por quê? Cara, Meg poderia ter sido um pouco mais inteligente. Se ela parasse pra pensar, lembraria que Kent não tinha pedido uma pessoa viva, sendo que ele mesmo tinha devorado o garotinho chato que virou presunto quando a serra o cortou. Sendo assim, Meg poderia ter passado numa funerária e procurado por um presunto juvenil, o entregando pra Chloe finalmente liberar o maridão. Dane-se, porque Meg vai pra casa e toma um susto ao descobrir que o pai tá lá esperando por ela. O coroa pergunta o que tá acontecendo, mas eu acho que ele não vai ter a chance de saber, porque Kent aparece e finaliza o sogrão. O palhaço então tenta comer o segundo filho que ainda tá vindo de encomenda, porém Meg dá umas tramontinadas no danado e o afasta. Infelizmente Jack aparece no rolê e desperta o apetite de Chloe, que vai atrás do filho. O garotinho tenta se esconder, porém essa artimanha não dura muito, sendo que ele tá prestes a virar a marmita. Felizmente Meg se recupera e prende o marido com uma corrente, que é 1001 utilidades, já que ela também serve pra arrancar a cabeça de palhaço. Quando o demônio tá prestes a ser finalizado, ele apela pro sentimental e diz que ainda é quente e que precisa da ajuda de sua família. Tô cagado de fome. No entanto, Jack fala que aquele lazarento não é mais o pai dele e dá consentimento pra mãe marretar a cabeça do palhaço danado. Mãe e filho se abraçam, chorando as pitangas juntos. Porém, Chloe ainda tá vivo, já que a cabeça dele não foi completamente separada do corpo, o que faz Meg ficar de saco cheio e descabeçar o palhaço do mal definitivamente. No final do filme, a gente vê as evidências da cena do crime sendo arquivadas pela polícia, o que infelizmente inclui a roupa de Chloe, que aparece 100% intacta. Clown teve más avaliações da crítica
crítica e público, porém eu não acho esse filme tão ruim assim. Ele tem um probleminha de ritmo, já que algumas cenas se prolongam além da conta, a ponto de ficarem redundantes. Isso acontece porque o filme se propõe a desenvolver o personagem de Kent de forma exaustiva, sendo que em 2 ou 3 cenas o público já entendeu o sofrimento por qual ele tá passando. Tirando esse fato, os efeitos práticos são bem competentes, o terror tem um bom equilíbrio com o humor, e o mais sensacional pra mim é a premissa de uma roupa de palhaço demoníaca, algo que a gente não vê com tanta frequência no subgênero do terror palhaçal. Sendo assim, a minha nota pra Clown é 6. Nas bilheterias, o longa foi um desastre, faturando apenas 2,3 milhões de dólares, considerando que ele teve um orçamento de 1,5 milhão, o que praticamente confirma que não teremos uma continuação nunca mais. Agora eu quero saber qual é o próximo filme de palhaços que vocês querem ver por aqui, portanto, deixa a sua sugestão no campo de comentários. Além disso, siga a gente nas redes sociais que estão aí na tela e considere fazer parte do clube de membros para assistir os vídeos sem propagandas, ganhar selos e figurinhas e ainda escolher o seu filme predileto para aparecer aqui no canal, onde eu vou resumir e derrotá-lo. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro pai de Meg. Também não esquece de clicar na playlist Filmes de Palhaço que tá aí na tela, onde vocês podem ver os vídeos derrotando outros maquiados do terror, como Circus Kane, Palhaços Infernais, It a Coisa, Drive-Thru e muito mais. Dá um tapinha no like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!